aconteceu assim, meio que por acaso, né? Nada assim programado, vou ser músico. Lá em casa, o primeiro instrumento, assim, a primeira coisa que eu me lembro de música em casa, minha mãe que comprou uma gaitinha, a mãe dela tocava, né? Em casa, informalmente, assim, e comprou essa gaitinha e ela tocava as canções que a minha avó, no caso, tocava. Então ela me passou essas musiquinhas, né? Essas músicas na gaita. E aquilo ali foi assim, brincadeira, né? Nem foi nem violão primeiro, foi essa gaitinha em casa. Depois, assim, por intermédio de uns vizinhos lá de casa, eles são evangélicos, né? Eles são da igreja Assembleia, moram lá até hoje, então eles tocavam, né, na igreja, tocam até hoje na igreja. Então eles foram passando os primeiros acordes daqueles hinos lá que eles tocavam, né? Tudo informalmente também. Aí eu fui pegando aquilo ali, assim, sem pretensão nenhuma de ser músico. Aquilo é uma brincadeira, né, de amigos, de crianças que moravam próximas e meio que uma diversão mesmo. Aí sim, depois você vai estudando mais sério, né, vai mergulhando mais na música, mas o princípio fica assim, tudo por acaso, nada sem programação, com programação. Né? Um moleque já tocando violão, quando viu o Jimi Hendrix na televisão, assim, o Jimi Hendrix, além de ser aquela questão musical, ele tinha uma performance, né, que deixava você meio, caramba, o cara te prendia também naquela performance dele. Então, quando eu vi o Jimi Hendrix, assim, pela primeira vez na televisão, eu falei, caraca, isso aí, de repente eu queria fazer. Depois dessa visão, né, que você tem assim, do Jimi Hendrix tocando, a guitarra ficou na cabeça, né, cara? Você tocava violão, mas na verdade o que você queria tocar era a guitarra. Então a gente, claro, foi mais um passo na guitarra, do violão para a guitarra. Eu comprei minha mãe me deu de presente uma guitarra bem cascudinha, tinha mais durepox do que madeira, né, cara? Pô, a gente sempre não tinha condições de comprar e também na época não era tão fácil assim como hoje, né? Você comprar um instrumento legal. Hoje na cidade aqui a gente tem 2 lojas que você pode comprar. Antigamente não, né? Pô, até para comprar corda era difícil. Então minha guitarra foi assim, uma bem simples. Aí eu comecei a juntar com amigos, né? Tocando já com a guitarra, né? Assim, grupinhos também informais e grupos de garagem, né? Aí depois veio a fase, já tocando guitarra, veio a fase de tocar no famoso Rock Noel, né? Que foi assim uma sequência bem legal. Eu comecei com o Rodrigo baterista, Rodrigo Barroso. A gente tinha um grupo ali no Ganguri, que a gente se juntava, era ele na bateria, eu de guitarra, nem baixo tinha. E uns amigos cantando, mas assim, junção mesmo de garotos, né? E era assim, bem aquele tesão de tocar, né, de juntar. A minha primeira experiência foi essa, lá com o Rodrigo e essa turma toda ali do Ganguri ali. O Jamerson já veio depois, porque o Jamerson já tinha a banda dele, né, que era o Tarcos, ele já tocava, né. O Jamerson também é uma grande influência na guitarra para mim aqui na cidade, depois do Jimi Hendrix, assim, foi o cara que eu primeiro vi ao vivo. O Jimi Hendrix eu vi na televisão, o Jamerson eu vi num festival aqui, Riviera 2, né, em cima do Riviera, e o Jamerson eu vi ao vivo, né, você toma aquele choque, você queria ser guitarrista e viu o cara tocando pra caramba, né, na sua cara ali. Então ele foi uma das grandes influências também aqui na cidade. Depois eu comecei a juntar com o Celso, o famoso Celso Aranha, o Zé Francisco. Nós formamos um grupo que era com o Antônio Jorge, que era o de Cro, né, falecido. Antônio Leandro. Antônio Leandro. Ele me convidou para eu tocar com eles. E aí o Antônio Leandro, né, o de Cro, que a gente chamava, ele já tinha o contato, ele ensaiava na casa do Jamerson, né, que o Jamerson teve sempre essa coisa da abertura dos mais novos usarem o equipamento dele. Isso é uma coisa que o Jamerson tem até hoje, né? Acho que eu acho muito bacana isso, porque essa oportunidade de cara, eu nem tinha guitarra na verdade, até retomando, essa guitarra depois eu vendi, aquela que a minha mãe me deu, eu fiquei sem guitarra, então usava a guitarra do Jamerson, né? Ele emprestava, quer dizer, tinha minha guitarra, mas a dele era de melhor qualidade, então a gente ensaiava com a dele, né? Bom, aí nessa coisa do Rock Noel, né, comecei a tocar com essa banda lá do Antônio Jorge, né, do Pro. Depois aí eu comecei a ter contato ali na casa do Jamerson com os outros músicos que já estavam na minha frente, né? Os caras mais, né? Que era o Tamir, o Lizardo,
próprio Silvinho Leal, né? Eles já tocavam, já tinham uma bagagem um pouco na frente. Então a gente começou a se enturmar, né? Eu comecei ali com eles, o Lizardo também foi uma grande influência, né? No meu começo, assim, que o Lizardo é um cara que sempre teve muito disco em casa, né? Vinil. Então eu ia lá para casa dele, era meio que uma discoteca, assim, né? Pegar discos instrumentais. Ali na casa dele tinha muita coisa, né? Então ele era meio que uma referência, né? Nossa, aqui, assim, os caras estavam começando. Então a gente firmou uma amizade bacana e daí surgiu o Espelho d'Água, né? Tem uma história bacana porque eu trabalhava na loja de tinta que o Tami tinha, né? Tami, e eu não tinha tanto contato com o Tami, mas ele era o meu patrão lá na loja de tinta, ele era o dono. Então a gente ficava batucando no balcão. E o Lizardo estava sempre por lá, Silvinho passava por aquela loja também, que era o caminho da casa dele, então a banda meio que surgiu ali, né, naquela questão de a gente querer fazer música instrumental, né. Se você quer ser músico profissional, acho que você tem que ter uma abertura, né, você tem que andar por várias facetas da música, né. Conforme você falou, com o Almir Galvão eu gravei o disco dele, foi uma experiência bacana também, porque te acrescenta, né, experiência, né. Com essa experiência da televisão também, você, assim, pode ter sido uma brincadeira, entre aspas, né? Que eu não vejo como brincadeira, você está ali dentro num local sério, né? Você está ali, está tudo sério. Mesmo você estando gravando uma coisa até de humor, né? Que é o lance do Nani, mas quando você vai gravar é sério, né? Então eu acho que você pega aquele time de televisão, o tempo da música, as entradas, a tua segurança também ao vivo, né? Acho que essas coisas contribuem para a sua formação, né, musical. Sou canhoto. Eu comecei do lado destro, né? Aí para tocar depois fica difícil, já tá ali. Dar aula, tocar, acho que, né, tá com os amigos, né? Porque a música não é só isso, né? Não é só tocar, tá com pessoas de astral legal, né? Isso me faz muita falta, né? Essa questão de estar com... Eu gosto muito de estar com gente, então turmas, né? De alunos, ensaiar com grupos também grandes de violões, isso me faz muita falta. Dias Sempre Azuis. As músicas que eu faço, elas são direcionadas aqui para a cidade, né? Eu não tenho nenhuma pretensão com elas, mas elas são músicas que eu faço para registrar coisas da cidade. Então essa música fala um pouco da nossa noite, né? Dos bares, né? Dos encontros, das verdades, do que as pessoas querem falar, dos romances, né? Das noitadas, né? Dos comes e bebes, essa coisa dos botequins também que tem na nossa cidade, né? Então, que tem uma vida, acho muito legal, né? Assim, essa questão do nosso município, como a gente fala, sentir falta. Eu sinto muita falta de estar num bar com os amigos, conversando, além de tocar, né? Essa descontração que a gente tem, Cachoeiras, como outros lugares também tem, mas aqui também tem muito forte isso, né? Essa questão de você ter essa liberdade, né? Que é meio que tirada da gente, né? Às vezes eu também me sento sozinho no bar e fico observando, as músicas vêm muito daí. Fico ouvindo pessoas indo e voltando, pegando ônibus e saindo. Esse momento agora tira da gente, né? Essa liberdade, principalmente. Rapaz, é uma responsa, a gente fica tenso, né? Porque o Eduardo é um músico respeitado, talentoso, compositor, além disso tudo amigo, né, cara? Nossa, assim, e assim, a gente tem uma amizade, eu já falei pra ele que as canções dele, são, de alto nível, assim, e eu gostaria muito de ver esse trabalho dele, assim, colocado de forma que as pessoas possam observar e curtir, apreciar, porque são boas músicas feitas falando de coisas de verdade, né, cara? Então eu acho que isso que me motiva um pouco assim até tocar as canções dele, né? Falo pra ele, cara, essas canções suas aí, se algumas pessoas de renome ouvirem essas canções, provavelmente as pessoas vão querer gravar essas músicas, porque elas são bem elaboradas, bem feitas. Então, assim, eu me sinto muito honrado, né, cara? Ao mesmo tempo fico meio tenso, né? Fiquei tenso aqui na hora de gravar, porque é uma responsabilidade, né? Na real, você está
tocando uma canção de um amigo e você meio que tem que também entrar dentro daquela situação, meio que viver a canção, né, cara? Então é uma responsa. A letra tem algumas caídas, e às vezes a gente fica meio tenso, né? Principalmente fazendo na frente da pessoa que compôs a música, né? Então, assim, eu me sinto lisonjeado, entendeu, cara? De estar tendo a oportunidade de tocar essa canção, assim como tem outras bem legais também. Cara, eu comecei na música, aprendi os primeiros acordes com um amigo nosso em comum chamado Wellington Cobra Khan. Também era conhecido como The Monster do rock and roll. Então, assim, eu tive a oportunidade de novo, assim, com 12, 13 anos, o Wellington morou assim próximo da minha casa e já tocava violão na época, hippie, né? Naquela época hippie, que eu sou meio que dos anos 70, então o Wellington era aquele ripão que tocava violão e tal, e foi morar perto da minha casa e comecei a aprender os primeiros acordes com o Wellington. E dali em diante, na época, eu me recordo que nas bancas tinha umas revistinhas, então eu fui evoluindo assim, pesquisando através de revistas e contatos com amigos, vão te passando alguns toques, né? E agora com a situação da internet ficou muito mais fácil, qualquer um tem acesso, né? Antigamente eu lembro que aquelas revistinhas para mim valiam ouro, entendeu? E assim, eu procurava assim, buscar as pessoas que eu curtia, né? As músicas, na época o Raul, o Belchior, enfim, outros mais aí, né, cara? O Celso, eu gosto muito do Celso, assim, acompanho a carreira do Celso, desde mais novo, né? Faço até umas músicas do Celso, mas assim, eu tive muita influência, cara, eu curto muito Bob Dylan, escutei muito Bob Dylan, escutei muito Jethro Tull, escutei muito Led Zeppelin, essas coisas assim, The Purple, Black Sabbath, mas assim, o Bob Dylan é um cara assim que me motivou a tocar gaita, entendeu? O Bob Dylan, o Jethro Tull, assim, tive muita influência do rock and roll, assim, né? Na música brasileira a gente tem diversas pessoas que a gente poderia citar, né? Mas assim, uma das minhas influências é esse cara aí também, que quando a gente vê uma música bem tocada, bem elaborada, né? Eu me sinto orgulhoso de ser amigo desse cara e de outros mais que tem aqui em Cachoeiras, que fazem boa música, né? O próprio Silvinho, o Lucas Bueno, e, enfim, outras pessoas que levam a música, né, cara? Porque eu acho que a música ela é feita de sentimento, de fatos, de acontecimentos, né? Eu às vezes também, eu tenho umas músicas minhas, né? Que eu compus e tal, eu ficava muito assim retraído de tocar as minhas músicas, né? Que às vezes a gente, hoje não mais, assim, se eu tiver que tocar as minhas músicas, eu toco até uma de divulgar, porque eu acho que isso é importante, né? Assim, vivi uma fase aqui em Cachoeiras também, na época de alguns festivais que aconteciam, né? Então, na época, eu andei compondo, assim, até em função dessas coisas, né? Mas, assim, até essa quarentena também me levou a voltar a compor algumas coisinhas, né? Muito de maneira otimista, assim, né? Mas eu acho que é por aí, cara. Eu acho que você tem que ter o seu tempo para a música, né, cara? E a composição é uma coisa que eu me via muito assim na questão de... Eu acho que você tem que estar inspirado, você tem que estar focado naquela coisa para... Entendeu? E tem gente que compõe de maneira diferente, tem facilidade, até sentado, sei lá. O cara compõe de tudo quanto é forma, né? Mas eu, assim... Às vezes teve músicas que eu compus que já veio tudo assim, pum. Sabe como, cara? Você fazia a letra e já vinha a harmonia, você já tocar as coisas. Mas enfim, a música é um instrumento de agregação, né, cara? Apesar de estarmos num momento de ter que ficar cada um no seu canto, né? Mas a música é uma coisa que, na minha opinião, leva alegria às pessoas, agrega. Pô, quero agradecer aí a galera aí que curte e dizer que eu tô doido pra essa parada acabar, pra gente poder voltar a tocar aí, né?
Eu, Woody, eu acho que todo mundo que curte música, que curte, né, tocar música na noite, eu acho que isso também é importante para o cara adquirir uma bagagem, né? Você acaba tendo que aprender um repertório mais eclético, né? Porque tem gente que vai te pedir música, às vezes você não sabe tocar, mas você pede desculpa e diz que na próxima você vai trazer a música, enfim. Acaba abrindo o teu leque musical, né, cara? Obviamente que nem sempre você vai agradar a todos, mas né, é por aí. Bom, a gente, né, conforme o Fernando falou, a gente está na expectativa de voltar a tocar, né, que a gente sabe fazer, né, e eu também com essa questão das aulas, recado para os alunos que tenham paciência para aguardar aí. Claro, hoje tem o recurso das aulas, né, online, mas assim, da forma que eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas próximas a mim, né? Grupos de pessoas. Normalmente a gente trabalha com turmas, né? Então, claro, que online também você pode montar turma, mas eu sinto muita falta de estar perto das pessoas, sentindo o som ali, né? Então, o recado que eu dou para eles é que não abandone a música, quem já começou, né? Quem está no comecinho aí do violão, principalmente, que é o instrumento que eu dou aula, mantenha aí o tempo que está em casa e use isso aí para se dedicar, né, à música, não abandonar e dar tempo ao tempo, né, a gente passar por isso.